O convidado de hoje ele é médico, conhecido por todos os paraibanos. Foi prefeito de João Pessoa, deputado federal por 2 vezes e hoje gerencia um hospital que é referência não só para Paraíba, mas para todo o Brasil. O prazer imenso tê-lo aqui, Carneiro Arnoux. Como é que vai o senhor? Tudo bem, a satisfação é minha e eu começo logo dizendo a você o seguinte, que no dia 24 de fevereiro deste ano, o Hospital Napoleão Laureano, que é mantido pela Fundação Laureano, está completando 58 anos de atividades. E nesses 58 anos nós nunca diminuímos os atendimentos e nem nunca fechamos as portas. Nós funcionamos às 24 horas do dia, de todos os dias da semana e por todos os meses do ano. Agora, esse hospital, ele nasceu do desejo do médico Napoleão Laureano, nosso conterrâneo, vítima do câncer. Ele é de Pombal também? Não. Do sertão? Não, ele é de uma terra... O senhor é de Pombal? Eu sou de Pombal. Agora, Napoleão Laureano é de uma terra que eu considero um exemplo para nós paraibanos. Porque ele é de Natuba, que na época era distrito de Umbuzeiro, quer dizer, ele é de Umbuzeiro, e terra de Assis Chateaubriand, que foi um dos maiores jornalistas do Brasil. Verdade. E Epitácio Pessoa, que foi um dos maiores políticos da Paraíba. O Napoleão Laureano morreu de câncer. Napoleão Laureano morreu de câncer. E ele, ao pedir que se fizesse um centro de combate ao câncer na Paraíba, ele fez esse apelo no dia 17 de março de 1951 e faleceu no dia 31 de maio do mesmo ano. Quer dizer, ele ficou vivo menos de 3 meses. Mas a Fundação Laureano, que foi criada naquela época, levou adiante esse desejo de Napoleão Laureano e entregou aos paraibanos o Hospital Napoleão Laureano, que começou com 40 leitos, hoje nós temos 140 leitos, com 2 salas de cirurgias, hoje nós temos 4 salas de grandes cirurgias, e nós temos um aparelho de radioterapia, hoje nós temos 3 aceleradores lineares e uma braquiterapia. Aliás, essa braquiterapia de alta taxa de dose, o Hospital Napoleão é o único hospital na Paraíba que possui esse aparelho. Eu quero entrar no Laureano depois, mas antes, os telespectadores do Clique PB, eu queria entrar na política, a sua passagem pela política. O senhor foi eleito deputado federal por 2 vezes e foi o 38º prefeito da cidade de João Pessoa, sucedendo Oswaldo Trigueiro. Exatamente. Essa sua experiência na política, o que mudou de lá para cá? O senhor se envergonha o que vê hoje? Não, eu acho que piorou. 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 Espero que haja uma melhora da agora para frente, né? Uhum. Esperamos com essa onda de combate à corrupção, eu espero que não é possível piorar mais do que já está. Já chegamos no fundo do Nós chegamos no fundo do poço, na pissarra, como se diz, lá no interior da Paraíba. Né? Chegou no fim. Agora, o senhor administrou a João Pessoa, naquela época não havia reeleição, não é? Não havia reeleição e o meu mandato foi apenas de 3 anos. 3 anos, era. Por quê? Porque você sabe que no movimento revolucionário de 64, os militares... indicavam os prefeitos das capitais, das capitais, né? E das cidades com mais de 200 mil eleitores. João Pessoa não elegia o seu prefeito. O senhor com o Carneiro Arnoux com o Cabral Batista, bateu o Marcos Odilon naquela eleição. Marcos Odilon e o cunhado de Buriti. Era o Gilvan Navarro, exatamente. E administrar João Pessoa? Bom, mudou muito, de lá para cá, mudou muito, a cidade cresceu e hoje os recursos são mais abundantes, de modo que nós encontramos também dificuldades de organização na prefeitura, mas conseguimos botar o trem nos trilhos e entreguei para o Wilson Braga, que foi o prefeito que me sucedeu, uma prefeitura saneada. Eu digo sempre isso. Por quê? Porque eu fui o primeiro prefeito a fazer concurso público para a admissão dos funcionários. Eu
fui o primeiro prefeito que extingui esse negócio de fazer retrato para botar o retrato do administrador nas salas. Que era obrigatório no regime militar, não é? Não, era obrigatório. Na verdade, o senhor é o primeiro prefeito de João Pessoa depois do golpe ou da Revolução, como cada um se acha. Depois desse período de prefeitos nomeados... Biônicos, né? Eu fui o primeiro prefeito eleito, né? Eu fui o primeiro prefeito eleito. De modo que o meu mandato foi curto, de 3 anos, mas eu deixei uma marca de seriedade, de decência na administração. E o que é que desencantou Carneiro Arnoux na política para voltar para a medicina? Porque o senhor vinha bem na medicina, o senhor se formou em 58, o senhor ajudou a fundar a Unip, o Hospital Napoleão Laureano, foi fazer especialização. O senhor é membro da Academia Paulista também? Não, sou membro da Academia Paraibana de Medicina e fui presidente da Federação Brasileira das Academias de Medicina. Ah, o que é que desencantou sair da política e voltar para a medicina? Não, eu acho que tanto como médico como na política, o cidadão, o ser humano, pode fazer muito pelo próximo. São 2 atividades onde a pessoa pode fazer muito pelos seus semelhantes. De modo que, claro que eu entrei com esse objetivo de fazer o possível, de me dedicar, de fazer com seriedade e tenho certeza que assim agi. De modo que, depois de um certo tempo, a gente se desencanta porque vem aquela fase de, toda vez que tem uma eleição, você tem que arranjar dinheiro para poder conseguir ser eleito. E eu dizia sempre que eu não tinha dinheiro para fazer o banquete, mas tinha o dinheiro somente para o sal. É a coisa mais barata, né? Então o senhor saiu no momento certo. Saí no momento certo, não me arrependo de ter sido e não me arrependo de ter saído. A gente vai dar um intervalo agora e na volta a gente vai falar sobre Napoleão Laureano, no hospital. É rapidinho, a gente volta já já. Aproveita que é 2019, feliz ano novo! Exatamente, 2019 chegou e a melhor opção para você comprar o seu material escolar é aqui no Casa Tudo. Volta às aulas, Casa Tudo, tudo entra 10 vezes sem juros. Vem de pra cá, vem! Chega! Também, chega! Estamos de volta aqui. Hoje o entrevistado no Clique PB é o médico renomado, o médico reconhecido, que teve uma passagem pela política paraibana, foi prefeito de João Pessoa, deputado federal por 2 vezes, e há anos dirige lá, está dentro do Hospital Napoleão Laureano, que é referência em todo o Brasil. Eu digo isso com testemunhal. Daqui a pouco eu vou dar os meus testemunhais de pessoas que precisaram. Esse trabalho do Hospital Napoleão Laureano é referência hoje, porque o atendimento humanitário, qualquer cidadão que seja abatido pelo câncer, descubra essa doença, chega lá de toda a Paraíba e de outros estados também. Exatamente, exatamente. Nós atendemos 92% de pacientes do SUS. Do SUS hoje. E atendemos mais de 70% dos casos de câncer da Paraíba. Nós temos uma equipe profissional da mais alta qualificação, não somente médica, mas as enfermeiras. Voluntários também, né? Nós temos o voluntariado que não é do hospital. Sim, mas ajuda no dia a dia. É a rede feminina Isso. que ajuda aos pacientes do Hospital Napoleão Laureano. De modo que nós fazemos um trabalho com a maior dedicação e na nossa orientação lá no hospital, sempre para com os nossos funcionários, os nossos colegas, é que o nosso atendimento deve ser um atendimento humanizado. Eu digo sempre que o paciente é a figura mais importante do hospital. É ele que está fragilizado, é ele que está doente, é ele que vem com a maior preocupação da enfermidade. Então, ele vem mais nervoso, ele vem mais deprimido. E nós que estamos trabalhando lá com saúde, graças a Deus, nós devemos ter o máximo de paciência e de boa vontade. É essa a nossa orientação. E eu digo sempre,
se o paciente não tiver razão, mas discutir com um funcionário, o funcionário não discuta. Aceite tudo que ele está dizendo, porque quem tem razão é o paciente. Antigamente, doutor Carneiro, no início da década de 70, até para pronunciar essa palavra câncer, as pessoas diziam, fulano está com aquela doença. Exatamente. Porque era uma condenação à morte. Exato. Quase 80% Perfeito. do índice. Tá. A medicina avançou, o hospital se preparou para esse avanço. E qual é o índice hoje de cura em alguns cânceres mais comuns? Nós temos vários casos de câncer curados. Agora, tudo vai depender do diagnóstico precoce e do tratamento correto. É a pessoa não ter medo, sentiu alguma coisa, vai no hospital. Procurar o médico, procurar saber o que é que ele tem. Então, um homem, aí já entra aquelas campanhas preventivas de educação, o Outubro Rosa, que é para o câncer de mama, que é a maior incidência de câncer na mulher, e o Novembro Azul, que é a maior incidência de câncer de próstata no homem. Né? Então, isso tudo vai educando a pessoa no sentido de despertar para que a mulher, depois dos 40 anos, ela faça a sua mamografia, ensinar a mulher como ela mesma se faz o autoexame, conscientizar o homem que ele, depois dos 40 anos, ele tem que, pelo menos uma vez por ano, ele ir ao urologista para fazer o seu exame preventivo, porque hoje tem determinados exames laboratórios que ajudam, esses exames ajudam no diagnóstico. E de equipamento, como é que o hospital se preparou, só para quem está nos assistindo em qualquer parte do Brasil? O que é que tem de novidade hoje o hospital que não deixa a desejar de outros hospitais? O Hospital da Flora Laureano, ele tem 3 aceleradores lineares para tratamento, uma braquiterapia de alta taxa de dose. Essa braquiterapia é a única existente no estado da Paraíba. Nós temos aparelho de ultrassonografia, mamografia, tomografias, e nós temos agora já instalados e está na fase de testes para poder entrar em funcionamento, uma ressonância magnética e uma gama-câmara, e estamos com os recursos empenhados, a licitação feita de uma alta quantia, 5 milhões e 500 mil reais para a compra de um PET scan. PET scan, que antes só se via falar em São Paulo, né? Fazer o exame do PET scan. Exatamente. Em São Paulo. Não, e outra coisa eu vou lhe dizer, nós compramos um aparelho, não é tão caro, 500 mil reais. E nós compramos esse aparelho com a emenda de parlamentar, foi um senador Cássio, que botou uma emenda de 500 mil reais, e nós compramos esse aparelho por 496 mil reais. Foi feita a licitação, nós compramos. Chama-se neuronavegador. Então, esse neuronavegador... De uma forma didática, como é que se explica aí para a pessoa que está aí? É um aparelho que é usado pelos neurocirurgiões para facilitar as cirurgias de cérebro. É uma coisa delicada. Muito delicado. Ele é um neuronavegador, ele ajuda na retirada do bolso sem traumatizar muito. Da Paraíba não existe esse aparelho. Só no Napoleão Laureano. Se você for da própria Unimed, eu sou um usuário da Unimed. Se eu chegar a precisar desse aparelho lá na Unimed, eu tenho que trazê-lo de São Paulo emprestado, paga-se 15 mil reais pelo uso e depois devolve o aparelho. Agora o senhor está falando de aparelho, de equipamento, o hospital vive de quê financeiramente? Bom, o hospital... Como é que ele sobrevive, já que é uma fundação? Eu vou completar. Em matéria de equipamento, nós estamos devidamente aparelhados. A nossa sala de cirurgia são as melhores do estado da Paraíba. E nós temos UTI adulto, nós temos UTI pediátrica, enfim, o hospital está devidamente aparelhado e equipado para atender. O nosso problema é o problema da manutenção. Por quê? Porque você tem um recurso para a compra de um determinado aparelho, eu não posso tirar aquele recurso para pagar pessoal. Eu não posso tirar aquele recurso para comprar medicamento. Então, eu tenho que ter receita para comprar esses insumos. Logo, essa aqui é a grande dificuldade. Mas, graças a Deus,
A população tem apoiado, a população nos dá. Os senhores têm parceria ajuda. com a Energisa? Nós temos uma parceria com a Energisa recebe as O usuário doações. que está nos assistindo, Perfeito. ele Pode disse, ele doar. posso doar R$50 por mês. 5, Ele 10 autoriza na conta na isso conta da Energisa e é repassado. e ela recebe e repassa. Aí vocês têm parceria com o Estado, Nós Prefeitura? Não, nós temos. O O órgão SUS. gestor é a Prefeitura. Mas a Prefeitura recebe os recursos do Ministério da Saúde e nos repassa. Repassa aquilo que nós vamos produzindo. De modo que o teto financeiro é insuficiente para a demanda. A demanda. Nós hoje. precisávamos de mais recursos Para atender mais para pessoas. atender mais pessoas. Nós temos condições de atender? Temos. Nós temos espaços, temos pessoal para atender? Perfeitamente. Mas, lamentavelmente, os recursos, apesar das tabelas do SUS serem as tabelas que eu considero defasadas, de baixo custo, mas, de qualquer maneira, eu não censuro o SUS, eu sempre elogio. É um plano de saúde muito dos mais bem feitos que eu conheço. No mundo, né? No dizem, mundo, né? é conhecido. Agora, é preciso que haja uma união de forças. A prefeitura entrar com recurso, as prefeituras, o Estado, e junta com o federal, aí sim você tem uma maior quantidade de recursos para dar um melhor e maior atendimento. A gente vai para mais um bloco agora e volta a entrevista com o médico Carneiro Arnoux. A gente está falando sobre a fundação, o Hospital Napoleão Laureano. E a gente vai conversar sobre as principais doenças, o que é que as pessoas devem fazer para procurar logo um médico no último bloco. Aproveita que é 2019, feliz ano novo! Exatamente, 2019 chegou e a melhor opção para você comprar o seu material escolar é aqui no Casa Tudo. Volta às aulas, casa tudo em até 10 vezes sem juros. Vem de bola pra cá, vem! Chega! Também, chega! Já estamos de volta para o último bloco, uma satisfação imensa de entrevistar aqui o médico Dr. Carneiro Arnoux, falando aqui da Fundação Napoleão Laureano. Nesse último bloco vamos dedicar à oncologia, dicas para quem está nos acompanhando. A gente começou dando algumas dicas sobre fazer os exames, mas tirar algumas dúvidas assim, câncer de pele, a incidência tem aumentado, o senhor tem notado? Tem. A incidência do câncer de pele é grande e cada dia aumenta mais, porque as pessoas estão se expondo muito ao sol. Então, aqui no Nordeste nosso, tem pessoas que vai à praia 10 horas da manhã em diante e fica até 2, 3 horas da tarde exposto ao sol. Pessoas assim agindo, elas têm a tendência maior de cancerizar a pele. Então, o câncer de pele não Hodgkin, que é aquele maligno, não Hodgkin não, o câncer de pele, quer dizer, não melanoma, aquele sinaizinho preto, aquelas lesões, quase sempre é melanoma. Melanoma é uma dos tumores mais malignos. E mata? Como mata? Mata. E como mata? Eu tinha um professor meu lá no Rio de Janeiro, lá no Instituto do Câncer, que ele dizia, o melanoma, o paciente morre e a alma ainda vai com a metástase. Você vê como é E a mulher a hoje gravidade. tem que se cuidar com o quê? Bom, a mulher... Câncer de mama a gente olha, nota uma incidência quando também. nós inauguramos o hospital aqui, a maior incidência de câncer era de colo do útero. A maior Aí veio o incidência. Papa Nicolau. Aí veio a educação, faça sempre o seu exame preventivo, a mulher tem que ir ao ginecologista, fazer o exame, é o Papa Nicolau e tal. Hoje, o câncer de mama está muito maior incidência do que o câncer. Com sua experiência, doutor Antônio Carneiro Arnoux, o senhor que é formado desde 1958, o senhor atribui a quê? Ninguém sabe a descoberta ainda do porquê, mas a alimentação contribui, o estresse, o que é que contribui para esse índice tão grande de pessoas com... Existem vários fatores que contribuem, né? Quer dizer, nós acabamos de falar na exposição ao sol. Você expõe Né? a juventude toda, O cigarro. O cigarro, pessoas que fumam. Então, no fumo, você tem até a incidência do câncer de lábio. De lábio, de que boca. de tanto você botar Não só de pulmão, o né? cachimbo como o cigarro no lábio,
né? Aquilo vai traumatizando, vai irritando, e aparece com maior frequência as lesões. E você tem o álcool, Também. Claro, o álcool é muito agressivo para o nosso organismo, para todos os órgãos e para todas as enfermidades, coração, né? E principalmente para o câncer. O câncer também ele tem uma influência muito grande. Você vê o pão, o pão. O pão francês, esse pão francês, a massa, tem trabalhos mostrando que quem usa com frequência e permanentemente, tem facilidade de ter câncer de intestino. Intestino? Do intestino. Quer dizer, aquela substância dos fermentos que bota no pão. Para todos esses casos, a pessoa sente alguma coisa, o bom é procurar o médico logo. Qualquer coisa você tem que procurar. Se você tem, depois de 40 anos, não quer dizer que não tenha criança, nós temos criança. Hoje eu li um depoimento interessante de uma criança que tratou-se do Laureano, foi operada no Laureano e ela agora passou no vestibular de medicina. Olha só. Ela vai se formar toda orgulhosa, satisfeita, uma criancinha lá do Laureano, cabelinho que caiu, o cabelo dela, tal, com o tratamento e tal, depois criou. Hoje ela está uma moça bonita e passou no vestibular de Direito, vinha fazer a matrícula quando soube que tinha passado no vestibular de Medicina. E ela disse, não, eu quero fazer Medicina. Para curar mais pessoas. Certamente também. ela sensibilizada pela doença que teve. O senhor tem né? notado de 58 para cá, lógico, uma evolução muito grande na cura. Na cura... Olha, quando eu fui o primeiro diretor do Hospital Napoleão Laureano. Quando nós inauguramos o hospital, em 62, o pessoal, quando internava alguém lá no Laureano... Era quase uma o pessoal condenação. Dizia assim, pronto, está condenado. Hoje não é assim. Quer dizer, a pessoa interna e tem muitos cura, E outros muitos têm sobrevida com qualidade de vários de vida melhor. anos. Sim, porque a pessoa acha que não curar definitivamente, mas se você tem um período que você passa 10, 15 anos bem, recuperado, é um ganho, é uma vida, 15 anos. Quer dizer, você tem 40 anos e consegue durar até 60, já é alguma coisa. Porque 2, 3, 4, 5 anos na vida de uma criança não representa muito no contexto. Verdade. Mas uma pessoa que tem 70 anos, 75, e ele tem mais 2, 3, 4 anos, ele vai ver o filho se formar, ele vai ver a filha se casar, ele vai ver o neto nascer, ele vai ver o neto se formar. Quer dizer, é um período de 4, 5, 6 anos na vida dele que acontece fatos muito marcantes. Então, é importante que a pessoa consiga viver mais. Eu estou impressionado com sua vitalidade. Isso, sabe o que é? Consciência tranquila. Graças a Deus. Né? E amor ao próximo. Eu conversei aqui com Carneiro Arnaud, um médico, um ex-político, uma pessoa respeitada, e o prazer enorme de tê-lo aqui no Clique PB. Muito obrigado por ter vindo. Foi uma satisfação. E aqui eu deixo todo o tempo dessa câmera para o senhor fazer ou um apelo, um agradecimento, ou falar com os usuários aí do Napoleão Laureano. Esse seu convite, para mim, é uma demonstração do apoio de um dos pilares de sustentação do Laureano, a imprensa, né? Quer dizer, quando você me traz para cá e a gente fala todos esses assuntos que nós abordamos aqui, que é quantas pessoas nos viram e ouviram, essas pessoas, com certeza, tomaram conhecimento de alguma coisa que eles não sabiam antes. Não somente com relação ao hospital, mas também com relação à doença do câncer. Também. De modo que eu fico agradecido, eu estou sempre agradecendo. Lá no Hospital Napoleão Laureano, na qualidade de presidente da fundação, eu estou sempre pedindo, e me chamam até de pidão, porque eu peço, mas não peço para mim, eu peço para os cancerosos da Paraíba. Mas eu estou sempre agradecendo. Eu sou como aquele cego na porta da igreja. Se ele recebe uma moedinha de 50 centavos, ele diz, Deus lhe pague. E se a pessoa bota uma nota, ou a cédula de 20 ou de 50 reais, ele diz a mesma coisa, Deus lhe pague. Então, tudo que é de ajuda, de apoio, de incentivo, de estímulo ao Hospital Napoleão Laureano, eu digo, Deus lhe pague. Agora, se alguém, por qualquer motivo, mente doentia e fica
com picuinhas, querendo detratar o hospital, querendo detratar as pessoas, eu não os desejo mal. Eu digo como o meu velho tio senador Rui Carneiro, eu os entrego a Deus. Conversamos com Carneiro Arnaud, o Clique PB fica por aqui. Para vocês, muito obrigado.